Bom dia, sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula do curso da Palavra Viva Estudos. Você já deve ter recebido aí a sua primeira lição, a qual nós vamos estar falando sobre ela hoje, na nossa primeira aula. Quero me apresentar para aqueles que não me conhecem, alguns já me conhecem, mas eu sou o missionário Elan Domingos de Abreu. Minha esposa é Aparecida Martins Quintal de Abreu. Eu sou de Minas Gerais, ela é do Paraná, mas já há 20 anos estamos trabalhando em missões. Nós fazemos parte hoje da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil e do Presbitério do Pantanal, né? Nós estamos plantando a igreja aqui em Sidrolândia, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica na Rua Mato Grosso, 1275A. O nosso objetivo é propagar a palavra de Deus, propagar a verdade. Nosso objetivo é estar ensinando aquilo que traz a verdadeira fé, que traz o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, da salvação, trazer algo que chegue ao entendimento das pessoas, Não vamos estar usando uma linguagem acadêmica para que seja mais compreensivo. Alguma palavra que você ler na sua Bíblia e você não compreender, você pode digitar no grupo, perguntando. Se você não quiser digitar no grupo, às vezes fica um pouco constrangido, não tem problema, mas se você quiser pode também digitar no meu WhatsApp particular, né? Todos têm ele e estou aqui para servir mesmo, né? A minha formação, eu tenho 2 cursos no Instituto Bíblico Eduardo Lani, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é situado lá em Uberlândia. Eu tenho o CPO, que é curso de preparação de obreiros, e tenho também o CTM, que é Centro de Treinamento de Missões. Tenho também do mesmo instituto um curso básico, CEIBEL, feito por módulos via correio. Mas o CPO foi 3 anos intensivo e o CTM 30 dias intensivo. E tem a formação de teologia pela Universidade de Londrina, Unifil, né? Centro de Universidade de Filadélfia, né? Então essa é a minha formação, mas eu quero dizer que a minha maior formação, o que mais firma a minha fé, o que mais me traz conhecimento e estrutura é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical. Eu nasci em lar evangélico e desde a infância, então, que eu frequento a Escola Bíblica Dominical. E quem frequenta a Escola Bíblica Dominical, estuda as lições, né? Ele se torna um teólogo, porque teologia é falar de Deus na presença de Deus, né? Então é muito importante estudarmos a Bíblia. Então essa é a minha formação. Tenho a formação aí da minha família, meu pai, né, meus pais, né, que nos ensinaram e nos deu exemplo de vida, né? Então é algo que fica bem firmado em nossa mente e coração. E tem 20 anos já que estamos aí, então, trabalhando com missões, eu, Cida e as crianças, né? Então veio ao nosso coração, e creio ser de Deus, estar fazendo esse curso via WhatsApp. É uma experiência nova para mim também, mas eu creio que será bem proveitoso. A dinâmica do curso, essas lições, essa primeira lição, principalmente a partir de hoje, você vai estudar, responder, tira um momento do dia, pelo menos 1 hora por dia, para você estudar este assunto, né? E daí no final da semana eu já vou estar enviando a segunda lição, e na próxima aula
né? Nós estaremos falando sobre a segunda lição, mas nada impede que você faça perguntas durante a semana. Partindo desta aula, e mesmo antes eu já havia dito, você vai ter o WhatsApp à sua disposição. Vai estar estudando alguma dúvida, algum erro de digitação que pode acontecer, alguma referência que não bateu muito bem, pode estar me contatando pelo WhatsApp. Será sempre um prazer poder estar estudando com você, estar orientando, porque enquanto a gente estuda, enquanto a gente está orientando, a gente está aprendendo. Isso vai firmando a minha fé, firmando a minha base, para que eu possa ensinar com segurança. Então sejam bem-vindos todos, mais alguns devem ainda se inscrever, e vou estar nessa semana recebendo os últimos para este grupo, mas estarei iniciando outro, para não ficar lição para trás. Então vou estar já iniciando outro curso, né, para que outras pessoas que queiram peguem a primeira lição, né? Então, se você tem um amigo que queira aprender mais da palavra de Deus, ou a gente fala aprender mais, mas muitas vezes é firmar a nossa fé, firmar nossas convicções, né? Pode estar indicando, passando o meu WhatsApp para que ele entre em contato, e nós vamos estar formando outro grupo em breve. Partindo da outra semana, já vou estar colocando pessoas em outro grupo, para não ficar acumulando lições. Não deixe de estudar, não deixe de olhar. Você abre o seu WhatsApp, você pode, tanto pode usar só a lição no WhatsApp, escrever no caderno, alguma coisa, né, respostas, ou se você preferir, você pode imprimir essas lições. Seria o ideal você imprimir cada lição, e pode até tirar 2 vias, para uma você responder, corrigir, depois você fazer a resposta em uma e arquivar para guardar, porque isso vai servir para toda a sua vida. Você vai estar sempre estudando e aprendendo, e a base cristã é o que nós vamos aprender nessas lições. Então, que Deus abençoe a todos nós. A manutenção desse estudo, desse curso, a minha manutenção, é feita pela Igreja Presbiteriana do Brasil, através da Junta de Missões Nacionais e do Presbitério do Pantanal, e também aqui já do Campo Missionário de Sidrolândia, que também já custeia algumas de nossas despesas, né? E o nosso objetivo não é que você venha para a nossa igreja. Não é esse o principal objetivo. Não vou negar que será um prazer tê-lo conosco, para estarmos caminhando junto, orientando e servindo ao Senhor com alegria, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você aprenda a realidade da palavra de Deus, né? Vamos estar fazendo uma oração nesse instante, para dar início então à nossa primeira lição do Palavra Viva Estudos. Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Pedimos as suas bênçãos. O Senhor abençoe cada um que vai estar assistindo essa aula, fazendo esse curso. Que o teu Santo Espírito esteja dando ânimo, dando condições de vencer os obstáculos que por certo surgirão, para que possamos fechar esse curso, ó Pai, firmando a nossa fé e conhecendo mais do Senhor, se relacionando mais contigo. E que o Senhor use, Senhor Deus, a tua palavra, e use-nos como instrumento de suas mãos, ó Pai, para que corações sejam edificados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor tem dado para a minha vida. Amém e amém. Bom, nós vamos então partir para a nossa lição. Vocês lembram o que eu disse? Para vocês fazerem a seguinte pergunta para alguém e para você mesmo: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Interessante que conhecer a Jesus Cristo vai muito mais do que uma questão denominacional. Às vezes as pessoas estão confundindo isso, né?
Conhecer a Jesus Cristo é fazer parte de uma denominação, é ser submisso a tal pastor, a tal missionário, enfim. Conhecer a Jesus Cristo vai muito além disso, porque o conhecer a Jesus Cristo parte de Deus para nós, Ele que se dá a conhecer a nós, né? E por isso então, que esse estudo eu digo que ele é interdenominacional. Vocês estão vendo aí atrás um cartaz que está escrito Igreja Presbiteriana, mas esse é um cartaz de propaganda de cursos que nós oferecemos gratuitamente, esses cursos que estão sendo anunciados ali, já anunciei pela mídia também. Ele é feito no lar, individualmente ou em grupo, então é mais uma modalidade de estar ensinando a palavra de Deus. Mas nós vamos nessa lição buscar conhecer a Jesus Cristo. Eu dou a boas-vindas então a todos aqueles que se prontificarem a trilhar o caminho de conhecer a palavra de Deus, nós vamos estar estudando, alicerçando principalmente a razão da nossa fé. Muitos já têm Cristo no coração, já são membros de uma igreja, já caminham na caminhada cristã há algum tempo, mas às vezes quando perguntado sobre a razão da sua fé, fica um pouco embargado. Então é necessário nós fazermos aí esses estudos, discipulado, para aprendermos e assim estarmos prontos para responder a razão da nossa fé quando nós formos questionados, Nós sabemos que é o Espírito Santo, no momento necessário, ele vai nos orientar, ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Jesus fala assim: e o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, quando nós precisarmos, ele vai nos fazer lembrar daquilo que nós temos aprendido, Então veja que o aprendizado é muito importante. E o conhecimento a respeito de Jesus Cristo é fundamental que seja baseado, bem alicerçado na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A regra de nossa fé e prática não pode ser pessoas, não pode ser denominações. A regra de fé e prática, principalmente, ela tem que ser bíblica. Pessoas que passam para nós aprendemos em denominações, não sou contra denominações, sou muito a favor, porque elas que dão condições das pessoas aprenderem, mas o aprendizado deve ser baseado na Bíblia Sagrada. Então eu quero só que vocês se lembrem do que responderam quando foi feita a pergunta: quem é Jesus Cristo? E lembre também um pouco, se você fez essa pergunta para alguém, lembre como que você ouviu, o que você ouviu. Eu já, nesse tempo todo, eu já ouvi muitas respostas a respeito de quem é Jesus. Quando eu pergunto: quem é Jesus para você? Jesus é meu amigo. Jesus é meu irmão. Jesus é tudo para mim. Interessante sempre quando respondem para mim: olha, Jesus é tudo para mim. Eu falo assim: escuta, fala só um pouquinho desse tudo, tira algumas coisas desse tudo, Então aí nós, tristemente, nós vemos que as pessoas conhecem a Jesus Cristo, na sua maioria das vezes, de ouvir falar, ou às vezes até de ideias formadas, Então é por isso que nós precisamos, com base na Bíblia, conhecer a Jesus Cristo. É o próprio Jesus que irá responder a esta pergunta: como iremos conhecer a Jesus Cristo, já que ele viveu há tanto tempo? Como iremos conhecer a Jesus Cristo, já que ele viveu há tanto tempo? A primeira pergunta nós vamos respondê-la abrindo a Bíblia em João, capítulo 5, 39. João, capítulo 5, 39, que nos traz Jesus respondendo essa pergunta: como nós iremos conhecer a Jesus, já que ele viveu há tanto tempo? Então diz assim a palavra de Deus no versículo 5, 39 de João: João 5,
39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, como que nós vamos conhecer a Jesus, já que ele viveu há tanto tempo? Você vai ver na sua lição, é escrito lá: responda segundo o texto lido. Essa não é uma resposta imaginária. Essa é para você ler o texto e tirar dele a resposta. Ler o texto da Bíblia e tirar dele a resposta. Veja só como que a resposta ela vem quase sempre bem clara no texto. Jesus fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas que testificam de mim. Então, como que nós vamos conhecer a Jesus, já que ele viveu há tanto tempo? A resposta vem do próprio Jesus: examinais as Escrituras, examinais as Escrituras, leia a Bíblia. Quando fala examinar, não é uma leitura superficial, porque muitas vezes você pega um texto, mas ele faz parte de todo um contexto, e além do mais, aquele texto, ele vai se completar com outros textos de outros livros da Bíblia, e às vezes até do Novo Testamento ele vai se completar com um texto do Velho Testamento. Então, para se conhecer a Jesus Cristo, é necessário examinar a Bíblia, examinar as Escrituras. A Bíblia Sagrada hoje, eu creio que, principalmente em nossa região, ela deve estar em todos os lares, em todas as casas. E se alguém na nossa região, ou de qualquer região que não tenha uma Bíblia e não tem condição de adquirir, não tem aonde adquirir aí, pode passar para mim o seu endereço certinho, eu envio uma Bíblia para você. Porque a Bíblia Sagrada é um livro que hoje ele está muito difundido. Então, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento de quem é Jesus Cristo, é a falta de examinarmos as Escrituras. Então, aí vai a resposta: qual a maneira correta de conhecermos a Jesus Cristo? Examinando as Escrituras, ou lendo a Bíblia, ou estudando a Bíblia. Então essa é a primeira resposta, e é assim que vai funcionar então o nosso curso. Veja que é algo que alguém vai falar: mas isso é muito simples. E a palavra de Deus é simples. Nós precisamos colocá-la no coração. Conhecer a Jesus não é algo que precisa de anos de estudo acadêmico, mas eu preciso examinar as Escrituras, porque são elas que falam de Jesus. E quando eu ouvir alguém falar sobre Jesus, eu preciso ver se o que ele fala está com base sólida na Bíblia, né? Então essa é uma maneira correta de crescermos no conhecimento de Deus. Qualquer dúvida sobre essa pergunta, você vai poder estar digitando no nosso grupo. Agora, a Bíblia também, a nossa segunda colocação, é chamada de Escrituras e Palavra de Deus. Então, Bíblia Sagrada, Escritura, Palavra de Deus, Livro da Lei, é Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma biblioteca com vários livros, né? Então, essa é a origem do nome Bíblia. E ela foi escrita, inspirada por Deus. Ou seja, Deus colocou no coração do homem o que ele iria escrever. Agora, é interessante observar, vou dar uma orientação aqui. Deus não fez uma psicografia, que a pessoa ouviu exatamente o que ia escrever. Deus usou esses homens com a sua cultura e colocou em seus corações o que escrever, o que registrar, para formar a palavra de Deus, para trazer comunicação e ensinamento a nós, certo? Então foi inspirada por Deus. Então a inspiração de Deus foi para escrever as Escrituras. Hoje nós não somos inspirados, eu não sou inspirado para pregar. Hoje eu sou iluminado pelo Espírito Santo para o entendimento e conduzido por Ele para a pregação. É iluminação, não é inspiração. E você vai compreender a Bíblia Sagrada quando
também o Espírito Santo iluminar o seu coração para entendimento. E é daí que estará vindo então a revelação de Deus para nós. Somos iluminados pelo Espírito Santo e Deus revela-se a nós por meio da palavra de Deus, conforme a vontade dele. Então, essa palavra de Deus que nos apresenta um projeto de Deus para a nossa vida, isso é importante nós observarmos também. Muitas vezes queremos ver o que vamos fazer da minha vida. Eu quero montar um projeto ideal para a minha vida. A palavra de Deus, ela tem um projeto para a sua vida. Você quer um projeto legal para a sua vida? Duradouro, com um bom resultado, um resultado garantido? Conheça a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito de estar ensinando, para que todos conheçam o projeto de Deus para a sua vida. E ele só pode vir da palavra de Deus. E nós vamos ver, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, você vai ver aí uma explicação, aí que capítulo 1, versículo 20 ao 21, quando usar lá 2 Pedro 1, 2 pontos, 20, tracinho, 21, é porque 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21, poderia ser do 20 ao 25, sim, só para nós, eu estou dando essas dicas agora para a gente ir pegando a dinâmica do nosso estudo, né? Então nós vamos à palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, de 20 a 21. E você vai estar conferindo isso em sua Bíblia, né? 2 Pedro, capítulo 1, já estamos aqui, versículo 20 e o 21. Os capítulos são sempre escritos com números maiores em negrito, dando uma dica aí para a gente ir assimilando, né? Nós vamos usar mais a parte do Novo Testamento, mais para o final da Bíblia, também para te ajudar a ir se familiarizando, né? Então diz assim a palavra do Senhor: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos, homens separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, não é de particular elucidação. A Bíblia não é algo que veio de vontade humana, é isso que está falando. Então, aqui, quem Deus usou para nos comunicar ou nos revelar a sua vontade? Usou homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Então você pode responder dessa forma: homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos quer dizer homens separados para Deus, não quer dizer que são homens sem pecado. Homens separados para Deus e movidos pelo Espírito Santo. E assim vai caminhando o curso. Aí agora nós vamos entrar numa outra parte, e é necessário eu crer na Bíblia. É necessário. Talvez você vai ter um pouco de dificuldade a princípio a achar os livros, mas logo logo você vai ficar bem habilidoso nessa situação. E agora vamos agora examinando a Bíblia, conhecer a Jesus Cristo. Vamos então passar a examinar a Bíblia para nós conhecermos a Jesus. E a primeira pergunta, a primeira colocação é: muitas pessoas que conheceram a Jesus deram o seu testemunho a respeito de quem ele era, ou seja, falaram quem era Jesus. Veja o que cada personagem bíblico disse conforme os textos abaixo. Então, muitas pessoas que conviveram com Jesus, que andaram com ele, falaram a respeito dele, falaram sobre quem era ele, né? E nós vamos ver agora alguns textos que aqueles que andaram com ele deram testemunho, falaram a respeito dele. E o primeiro versículo está em João, lá no Evangelho de João. João tem o Evangelho, que eu costumo falar, o João grandão, e tem o 1º e 2 João, que é o João, que são cartas menores de João. Nós vamos trabalhar agora muito em cima do Evangelho de João aqui nessa pergunta. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, olha só como é que está na sua lição, 29
e o 34. Você vai ler o 29 e vai ler o 34. Não é ler do 29 ao 34. Não tem um tracinho ali, certo? Então você vai ler o 29, mas leia também o 34, porque você vai encontrar uma resposta no 29, mas no 34 há outra resposta, né? Há outra resposta para a pergunta, para sabermos o que João Batista disse a respeito de Jesus. E no versículo 29, nós lemos o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai para o versículo 34 e você vai encontrar o seguinte: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O que João falou a respeito de Jesus? O que ele nos revela a respeito de Jesus? Primeiro, no versículo 29, ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vai responder: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você pode pôr uma vírgula, porque no 34 ele vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Então, duas coisas que nós aprendemos a respeito de Jesus: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele é o Filho de Deus. Aí tem duas lições: o Cordeiro de Deus, porque até então, para perdão de pecado, ou para aplacar, segurar a ira de Deus sobre o pecador, era levado um cordeiro perfeito ao sacerdote, para o sacerdote sacrificar pelo pecado. Então João, que viveu essa situação, ele fala: olha, este é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, porque somente em Jesus Cristo que realmente nós temos perdão. Os outros sacrifícios aplacavam a ira de Deus e apontavam para Cristo Jesus, né? Aí basicamente é isso. E quando no 34 ele fala e ele é o Filho de Deus, começa então Jesus revelar Deus ao homem. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o Filho de Deus. Isso é o que João Batista falou a respeito de Jesus. Agora Simão Pedro, em Mateus 16, versículo 15 e 16, ele vai também dar o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, para nós sabermos quem é Jesus Cristo. Mateus 16, 15 e 16, diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro responde e nos ensina que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, mais uma vez, Deus vivo, Filho do Deus vivo, revelando Deus a nós. A palavra Cristo, que quer dizer Messias, nós vamos ver mais à frente, né? Então são coisas que nós estamos aprendendo, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Né? Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o que estamos aprendendo a respeito de Jesus. Agora o André lá em João 14:1, João 14:1, na sua lição você vai ver que está João 141. Então tem algo confuso aqui, nós vamos só esclarecer. Vamos ver João 1:41. Então aqui não é, na sua lição você vai ver lá André, João 141, não é João 141, é João 1, versículo 41. Eu já arrumei no meu aqui, para no próximo já não sair com esta falha. Mas ele diz assim então, André, ele diz assim: e André achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então aprendemos aqui com André que Jesus é o Messias, que quer dizer Cristo. Quando fala que Jesus é o Messias, nós lembramos da promessa lá no Éden, daquele que nasceria
para esmagar a cabeça da serpente. A palavra Cristo fala sobre aquele que sacrificou, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus ou Cristo. Jesus, o nome, o Cristo, apresentava o seu sacrifício por nós. Então, Jesus Cristo é o Messias, aquele que entregou a vida por nós. Então veja como nós estamos conhecendo a respeito de Jesus. E aí eu quero só que nós lembramos um pouquinho das respostas dadas sobre quem é Jesus Cristo. Jesus é tudo para mim. Mas o que é esse tudo? Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus vivo, ele é o Cordeiro de Deus, né, que foi sacrificado por mim. Enfim, precisamos ter isso bem embasado no nosso coração, para não ser apenas respostas, mas para ser algo que mexa conosco, que daí nós vamos estar entendendo o que Jesus Cristo fez por mim, o que realmente representa Jesus Cristo. O centurião romano, aquele chefe de 100 soldados, que estava lá no dia da morte de Cristo, que presenciou a morte de Cristo, também ele nos fala a respeito de Jesus, lá no capítulo 27, versículo 54, ele vai dizer o seguinte: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, 100 soldados, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eles estavam ali no momento da crucificação, no momento que Jesus morreu, houve uma grande manifestação da natureza. Terremoto, pessoas ressuscitaram, escuridão, né, durante 3 horas. E depois ele fala: esse verdadeiro